Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos chegando no final da segunda parte, capítulo 20. Hoje ainda não terminamos o capítulo 20, mas nós vamos ver uma advertência do Espírito Erasto que finaliza esse capítulo, que fala da influência moral do médium, nos trazendo uma observação bastante interessante, que nós que trabalhamos com a mediunidade, com as reuniões mediúnicas, temos que ficar bastante atentos a tudo que acontece à nossa volta, as comunicações que são recebidas, os comportamentos de cada um e a preocupação e a responsabilidade que todos nós devemos ter, principalmente com a nossa conduta moral. É o que fala explicitamente agora esse capítulo, esse capítulo que nós estamos finalizando. Essa advertência e observação de Erasto nos diz o seguinte: não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e escutar comunicações indecentes. Deixemos que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Então ele não vai se preocupar com esses médiuns que querem se comprazer, se divertir com as comunicações que ele chama aqui de indecentes. Aliás, as comunicações desta ordem procuram elas mesmas a solidão e o isolamento. Ou seja, essas comunicações, elas não se espalham pela doutrina, vamos dizer assim, porque ela não vai encontrar campo propício em todos os lugares. Por isso ele diz que ela vai se isolar, porque não são muitos os que não se resguardam para que esse tipo de comunicação seja recebida numa reunião. Então ele fala que, aliás, as comunicações desta ordem procuram elas mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em todo caso, senão provocar o desdém e o desgosto entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Então, dentro dos grupos filosóficos e sérios, esse tipo de mensagem, esse tipo de comunicação não tem vez. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando este substitui suas ideias pessoais às que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. Então, quando o médium acha que está numa posição de importância, ele começa a tentar impor as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos. Então, quando aure na sua imaginação as teorias fantásticas que ele próprio crê, de boa fé, resulta de uma comunicação intuitiva. Há frequentemente, então, 1000 a apostar contra um, que isso não é senão um reflexo do espírito pessoal do médium. Animismo, nesse caso, né? Que é um pensamento do próprio médium que ele está passando, que ele está influenciando a mensagem ou a comunicação. Ocorre mesmo o fato curioso de que a mão do médium se move algumas vezes quase mecanicamente, impelida que é por um espírito secundário e zombeteiro. Quando o médium não
se resguarda, não tem uma boa conduta, não é responsável, não é disciplinado, ele vai ser vítima, ele vai virar fantoche de espíritos zombeteiros que querem apenas se divertir. E pior é que o médium acha que é muito importante, que as suas mensagens são maravilhosas e verdadeiras. Aí é que diz que são impelida que é por um espírito secundário zombeteiro. É contra essa pedra de toque que vem se quebrar as imaginações ardentes, porque arrastados pelo entusiasmo de suas próprias ideias, pelo falso brilho dos seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o modesto ditado de um sábio espírito e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase pomposa. Então ele abandona a presa, abandona o concreto, abandona o real pela sombra, pelo aquilo que não existe, pelo aquilo que é fantasioso, pelo aquilo que é somente um reflexo daquilo que ele imagina que existe, ou que seja um grande espírito, um espírito que se diz fulano de tal, né, que está passando a mensagem, e ele acaba se deixando levar por essas enganosas mensagens. A falta das boas comunicações que os bons espíritos lhes recusam, a falta de boas comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como obras desses mesmos espíritos. Então, pela sua conduta, pela sua sintonia, ele acaba não sendo mais utilizado pelos bons espíritos. Os espíritos acabam se recusando a ter com eles, a utilizá-lo como um médium, porque os bons espíritos vão dar prioridade aos bons médios, conforme nós já vimos anteriormente. Mas o médium, por estar numa situação já meia que perdido, ele apresenta suas próprias obras como obras de bons espíritos, como se fossem de bons espíritos. Eis porque é preciso que os dirigentes dos grupos espíritas estejam dotados de um tato excelente e de uma rara sagacidade para discernirem as comunicações autênticas daquelas que não são, e para não melindrar os que se iludem a si mesmos. Então, numa reunião mediúnica, o dirigente, o mediador, ele tem que estar muito bem preparado para identificar essas situações que podem ocorrer, de alguns espíritos se autonomearem com nomes importantes, enganando o médium que está sentindo-se o máximo, né? Que ele acha que ele é o melhor de todos, acaba que ele está sendo enganado por esses espíritos zombeteiros e enganadores, que só querem se divertir, enviando mensagens assinadas como se fossem de espíritos conhecidos, que na verdade não são. Mas quem é que vai identificar esse tipo de falcatrua, essas mensagens falsas? Alguém tem que estar numa condição sóbria, numa condição moral adequada,
baseada em conhecimento, para identificar e impedir que esse tipo de mensagem chegue a indivíduos que muitas das vezes são levados pela dor a acreditarem em mensagens que não são verdadeiras, que só vão trazer mais sofrimento porque são falsas mensagens. Então, numa reunião mediúnica, o mediador, o dirigente, assim como todos que fazem parte da reunião, devem estar numa situação de equilíbrio, numa situação em prece, em pensamentos elevados, conforme a gente fala, com os pensamentos voltados somente para o trabalho que está sendo realizado e com aquela preparação que deve ter sido feita anteriormente, principalmente com o seu comportamento, com a sua conduta, com a sua disciplina. Então, esse parágrafo ele fala diretamente para os médiuns orgulhosos, vaidosos, que acham que são primordiais, que são importantíssimos, quando na verdade eles são apenas fantoches e joguetes nas mãos de espíritos zombeteiros que querem apenas se aproveitar dessa brecha que esse irmão deixa. Então, semana que vem a gente termina esse capítulo que fala da influência moral do médium, que nos trouxe muitos ensinamentos. E semana que vem a gente finaliza. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre.